Olá, irmãos e irmãs, Alan Barbieri falando aqui com você. Estou no meu escritório, um cenário um pouco diferente. Hoje o nosso vídeo ele traz uma proposta inédita até então aqui no canal. Eu pensando sempre em complementar os nossos estudos e compartilhar um pouco mais de informação com você. Pensei, uma vez por semana talvez, escolher um vídeo que tenha tido uma certa repercussão em comentários e poder, enquanto falo com vocês aqui de forma completamente interativa e dinâmica, ir lendo os comentários, comentários positivos, negativos, opiniões iguais às minhas, diferentes da minha também, para poder talvez complementar as informações que eu compartilhei no próprio vídeo. Então eu creio que os comentários eles podem ser enriquecedores. As reflexões geradas por eles, eu creio que pode complementar muito com a proposta do estudo que eu trouxe no vídeo em questão. Então, eu estarei escolhendo aí um vídeo ou outro de vez em quando para ler os comentários aqui com você, tá? Então, essa é a nossa proposta de hoje. Eu escolhi o vídeo para essa ocasião, para a gente inaugurar, abrir, né, essa nossa série, essa nossa sequência aí de vídeos interativos. O vídeo de João de Deus, né, em que eu falei sobre as lições que nós podemos tirar dessa situação. Esse foi um vídeo, nos últimos tempos, que nós tivemos o maior número de interações, um pouco mais de 500 comentários especificamente, algumas milhares de visualizações, milhares de compartilhamentos também, mas os comentários é o que nos interessa. E nesses comentários houveram muitas questões interessantes, questões sobre a espiritualidade do João de Deus, sobre os seus guias, onde estavam, sobre as pessoas que eram curadas, enfim, opiniões diversas nesses comentários. Então eu vou ler alguns desses comentários e vamos interagir com eles aqui. Eu vou dar minha opinião e vamos complementar. Eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para você que gosta um pouco mais de informação. Um vídeo diferente do que eu costumo fazer, sem aquelas formalidades. Bom, antes, se inscreva no canal, clique em gostei, compartilha esse vídeo na internet e vale lembrar, se você não tem o meu livro Sabedoria de Umbanda, você pode adquirir pelo link que está aí na descrição ou acessar o site www.coisasdeterreiro.com.br. Muito bem, então vamos ler os nossos comentários, vamos ver o que acontece. Bom, eu vou dividir a tela aí com vocês para saberem exatamente o que eu estou lendo. Como eu disse, o vídeo escolhido foi as lições que podemos tirar do caso João de Deus. Aí quase 40 mil visualizações, alguns milhares de compartilhamentos e 518 comentários. Então vamos ler aqui alguns comentários e ver a opinião das pessoas nesses próprios comentários. Uma coisa que é interessante é que às vezes uma pessoa comenta, né, um vídeo e aí há opiniões embaixo desse comentário, então gera-se uma discussão em cada vídeo. É bem interessante o que acontece em alguns temas que eu abordo aqui, né? Que nem a Sol comenta aqui sobre o tema, né? Ele se perdeu no poder, as curas aconteciam devido ao grande número de pessoas que estavam ali com fé. A oração coletiva tem imenso poder. Ela diz parabéns pelo trabalho. Obrigado, Sol. É verdade, assim, eu creio que a cura acontecia muito pela fé das pessoas, pelo consciente coletivo e pelo poder energético que aquele ambiente tinha, por tudo que as pessoas ali mesmo criavam pela sua própria fé, sem dúvida nenhuma. Agora, o que a gente não pode negar é que o João de Deus era médium, né? Dependente de questões morais duvidosas, né? A sua postura, a sua conduta, a mediunidade ela não está atrelada necessariamente a uma postura ética teoricamente correta, né? Tem muita gente que usa a mediunidade para o mal. A mediunidade existe também em pessoas ruins, tá? Enfim. E aí há muitas pessoas aqui que fazem seus comentários interagindo com a Sol. O Márcio comenta aqui, sim, certamente houveram curas pela fé, pela quantidade de energias reunidas, mas houveram também as curas feitas pelo médium, aquilo que eu acabei de comentar. Lembremos que os médiums que nascem sendo o pote de remédio para determinados desequilíbrios físicos, quanto maior a abrangência desse remédio, maior o poder de cura. Este médium tinha boa abrangência nos comprovados casos de cura. Muito bem observado aqui, Márcio. Eu não vou nem ler o comentário inteiro, mas aqui ele diz exatamente sobre isso, né? Sobre a questão de o indivíduo ser um canal de cura até para a espiritualidade. Por mais mal que ele fazia para algumas dezenas ou centenas de pessoas, ele também fazia um bem para outras milhares de pessoas que estavam ali. Então, de certa maneira,
é por isso, né? Não justifica nada aqui, né? Apenas reflexões. Mas, de alguma forma, na mesma proporção que ele fazia o mal, ele também estava ali sendo um canal para o bem. Ainda que a fé das pessoas as curavam porque diante delas estava João de Deus, né? Enfim, a fé delas estava diante daquela figura, daquele homem. Para mim é simples, meu irmão. Xangô julgou e Ogum executou, né? Carmen comenta. O Nando deixa um comentário muito interessante aqui. Acho que o momento vivido pelo feminismo e o empoderamento feminino foram cruciais para que se rompesse o silêncio. Creio que as denúncias sempre existiram, porém somente agora as mulheres têm alguma voz. Muito bem observado, Nando. Essa é uma situação que tem crescido muito, denúncias de abuso sexual e de outros gêneros também, principalmente em cima da mulher. Eu creio que as denúncias agora têm ganhando notoriedade porque a mulher tem sido ouvida, né? E as suas queixas têm sido reconhecidas de fato, né? E isso se dá muito aí pela luta da mulher ao longo da história. Com certeza, nós vivemos um momento muito favorável para a mulher. Por isso que qualquer abuso que você passe, né? Em qualquer situação da tua vida, ambiente familiar, profissional e principalmente dentro do terreiro, na Umbanda, não hesite em denunciar, né, o seu dirigente, o líder espiritual que está à frente aí da sua caminhada, aquele que até agora te acolheu, ele não pode te prejudicar em nada, espiritualmente falando, né? Deus é maior que tudo, pensa sempre dessa forma. Então qualquer caso de abuso, mulheres e homens também, denunciem. Alessandro comentando de Xangô e a máscara caiu, agora vem algum executar a cobrança da sentença. Muito legal. Ana Cláudia comenta aqui: estive em Abadiânia e vi que o trabalho feito lá é muito maior que a pessoa do João. Assim como o João sucumbiu, vi pessoas com ego inflado por estarem próximas dele. Enfim, e não é somente Dom Inácio de Loyola que vibra naquele lugar. Só tenho a lamentar que João tenha se perdido pelo caminho. Muitas pessoas dependem daquele lugar, a cidade se sustenta daquele lugar. Peço a Deus que tenha compaixão, enfim. É muito legal a Ana aqui, que teve uma experiência, né, com o local em si, com o João de Deus. Eu conheço outras pessoas que também tiveram suas experiências positivas lá. Algumas até foram curadas, teoricamente. Né? Enfim, diz que o ambiente tinha uma energia assim, muito favorável. Né? Não se resumia no João de Deus, né, o local, mas a energia ali existia. Tauane, eu tenho 20 anos hoje, fui criada no terreiro, com 13 anos entrei na gira. Fui aliciada e abusada pelo meu pai de santo. Eles usam da nossa fé para se beneficiar a favor de si. Foi feito até um ritual comigo no meio da mata. Ele foi preso porque abusou de outras meninas também. E graças a Deus ainda vai ficar muitos anos ainda. Graças a Deus mesmo, Tawane. Eu já tinha lido o seu comentário. Eu vejo que outras pessoas interagiram aqui. Nós temos 13 respostas. E lamentável, lamento pela situação, mas isso é uma coisa que acontece o tempo todo, gente. O tempo inteiro. Principalmente em locais onde não se tem tanta informação, interiores da cidade, locais distantes, né, sem muito acesso a estudo, a esclarecimento, pessoas mais humildes. Né, não se deixem entregar, não se deixem levar por aquilo que o teu coração diz que é errado, tá? Enfim. André Luiz comenta: engraçado que esse médio era rico, milionário, já Chico era humilde. Olá, Paiola. Infelizmente as pessoas não falam da pessoa e sim da religião, como se o sagrado tivesse culpa pelo mau comportamento dos seres humanos. Como sempre, o poder, o ego subiu a cabeça se achando melhor que Deus por ter um dom. Agradeço muito porque esse ano foi feita tanta justiça, tantas verdades apareceram, agora veja só, ano que vem regido por Ogum, não tenho dúvida que será aplicado, enfim. Érica comenta, então muito bom, Érica. É isso aí, né? A gente teve de fato um ano de muitas surpresas, muitas revelações, mas isso acontece o tempo todo, né? A gente que às vezes não se atenta, nem sempre a mídia, né? Ela expõe com tanta clareza fatos como esse, mas denúncias acontecem o tempo inteiro, pessoas são presas o tempo todo, políticos, religiosos, entre outros, né? Enfim, que ficou muito marcado o caso do João de Deus, esse ano, ano de eleição, né? Então, realmente ficou muito explícito essa ideia de que a justiça foi feita nesse ano. Mas, na verdade, ao longo dos últimos anos, muita coisa tem ido por terra, né? Eu creio que de fato, a espiritualidade tem trabalhado incansavelmente para colocar as coisas pouco a pouco em ordem.
Essa pergunta que a Poliana faz é algo que muita gente comentou nesse vídeo. Me questiono se ele realmente incorpora. E se sim, por que uma entidade de luz aceita trabalhar com uma pessoa assim? Eu creio que o mentor dele, né, o espírito que o acompanhava de certa maneira, estava ali. Porque, como eu disse, ainda que ele fizesse o mal, de alguma forma, ele também era um meio para a espiritualidade fazer o bem. Porém, não significa que ele continuaria fazendo mal para sempre. Né? De alguma forma, em algum momento, isso seria esgotado. E os nossos guias, os nossos mentores, eles acreditam na possibilidade de uma transformação da nossa parte. Né? Assim como um indivíduo que é leviano, é maldoso, é ruim, a espiritualidade não abandona ele por conta disso. Né? Os guias, os mentores dele permanecem ali, tentando transformá-lo, tentando alertá-lo. E possivelmente o João de Deus, ao longo da sua caminhada, teve muitos alertas. Né? Houve uma situação em que Chico Xavier mesmo orientou, em uma ocasião que ele foi visitar Chico Xavier. Chico Xavier disse que orientou ele que ele não ficasse em quartos ou salas isoladas apenas com mulheres. Enfim, quer dizer, ele foi alertado sobre essa tendência sexual dele. Sobre esse desequilíbrio, ele que não se atentou, mas enfim, de certa maneira creio que os guias estavam ali, não sei se incorporando como incorporavam no começo, mas que de alguma forma ainda estavam ali em nome das pessoas que iam buscar luz naquele lugar, respostas, com certeza estavam. Também não digo que o obsessor também não estava, o Quiumba também não estava, enfim. Uma outra pergunta aqui muito recorrente nesse vídeo, né? Mas por que a espiritualidade não retirou o dom dele? Não consigo entender como o espírito de luz continuou ao lado dele. Enfim, aquela mesma questão da nossa irmã um pouco anterior. O dom mediúnico não necessariamente está atrelado a uma conduta moral correta, né? Correta julgado pela sociedade, né? Porque o certo e errado é relativo. Então, não necessariamente ele deixaria de ser médium por errar. Ele poderia até, de alguma forma, diminuir a capacidade de cura e tudo que ele trazia nele. Há relatos, inclusive vindo de alguns espíritos de luz, sobre alguns autores, através de alguns autores, que Hitler, por exemplo, ele não veio para destruir, ele veio para unir, ele veio para salvar. Só que ele usou de um poder que ele trouxe nele para o contrário da missão que ele trazia. No caso do João de Deus é da mesma forma, ele trazia um potencial, um magnetismo pessoal de atração, de transformação, de cura, isso é muito forte. Isso independente de ser bom ou ruim, ele trazia isso. Se ele ia usar esse recurso para o bem ou para o mal, essa é uma escolha dele, aí está o livre-arbítrio. O preço que vai se pagar pelas escolhas que você faz é um problema somente seu e de Deus. E no caso do João de Deus, ele usou para o mal aquilo que ele trouxe para fazer o bem, de alguma forma. Agora, se havia espíritos de luz ali ou não, atuando junto com ele, isso daí é uma discussão sem fim. Difícil nós sabermos com precisão, tá? Agora, que existiam espíritos de luz no local, como eu falei anteriormente, eu repito, com certeza haviam, porque a fé das pessoas estava ali e os espíritos não iam abandonar as pessoas por conta de um indivíduo com má intenção, Lua Flores comenta: foi mencionado no YouTube que ele teve envolvimento com 72 demônios, os mesmos que o rei Salomão tinha com as suas práticas ocultistas. Foi dito que na hora do depoimento dele coisas estranhas aconteceram e as pessoas poderam presenciar. Outro vídeo disseram que foram os Exus que fizeram os fatos acontecerem. Acho que está havendo mistificação. Uma coisa tenho certeza, nada fica oculto aos olhos de Deus e ainda usou o nome de Deus em vão. Chega um dia em que haverá prestação de contas e na espiritualidade também ocorre desta forma. Acho que nenhum guia, entidades serão coniventes com os erros, que seja qual for. Com certeza, Lua. Agora, eu acho que o pessoal inventa muito, Eu vou ser muito sincero aqui, o objetivo desse vídeo é um pouco compartilhar a minha opinião também, de uma maneira informal, sem tantos protocolos. Eu não acredito nessa história aqui não, foi mencionado no YouTube que teve envolvimento com 72 demônios. Eu creio que ele de fato teve sim a presença, de algum ou alguns espíritos do mal. Chegaram a falar de magos negros, enfim. Tem pai que violenta a filha.
Tem chefe que violenta funcionária. E não tem nada a ver com demônio. Não necessariamente, né? Assim como tem em qualquer outro setor da vida, pessoas que abusam de outras, seja sexualmente ou de outras formas, né? Enfim. Então, o abuso, a maldade, ela está relacionada a um ser humano ruim. E não necessariamente a espíritos trevosos. Os espíritos chegam depois. Porque o espírito não vai influenciar aquele que não tem uma tendência a cair naquele erro. É muito importante a gente reforçar sempre isso. Eu fico pensando, 72 demônios perderam seu tempo para ficar do lado de um homem que queria abusar sexualmente de mulheres, sendo que esses 72 demônios poderiam estar dominando o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, para mudar o mundo. Eles preferiram ficar do lado de um homem para estuprar mulheres. Enfim, é óbvio que se tratava de um homem, que é o João de Deus, em desequilíbrio, um homem com questões pessoais a se resolver e que tem que pagar pelo erro dele. Ainda que tivesse questões espirituais, eu acho que o povo inventa muito para justificar, porque ele era um grande médium, logo a queda dele tem relação com algo muito grandioso espiritual. Ele era um grande médium, mas ele também era um ser humano, como eu, como você e qualquer outra pessoa. Nunca esqueçam disso, tá? Cristo era um homem como qualquer outro homem, com seus potenciais positivos, os seus valores, sua missão pessoal, mas ele era um homem, enfim. E é muito importante entender isso. Independente da missão que o indivíduo traga, ele é um ser humano encarnado em teste, em provação. Aqui também, aí a Sandra também comenta algo parecido, com a nossa irmã lá de cima. Um conceituado rapaz kardecista postou vídeo no YouTube e diz que esse senhor foi vítima de reptilianos. Aí a coisa já vai para outro planeta, Eu fico pensando, os reptilianos, se existem de fato, que a discussão não é se existe ou não, mas os reptilianos, que é uma raça alienígena, poderia estar dominando o mundo, mas eles preferiram ficar em Abadiânia violentando mulheres. Não vamos nem discutir. Vamos ver. Aqui uma coisa para complementar também, parece redundante, mas por que os guias deixaram isso acontecer? É algo bem discutível e complexo de tentar entender. Eu creio que diante de Deus nada é por acaso, tá? Nem para quem sofre, nem para quem faz. Eu creio que ele foi testado e eu creio que as pessoas de alguma forma, ainda que doloroso seja a situação, ainda que não seja justificável e eu também não compreendo a situação, eu creio que de alguma forma estava nos planos da espiritualidade. É como você ver uma pessoa sendo assaltada e é baleada e morre no assalto. É como você ver uma pessoa, sabe, que tá andando na rua e é atropelada, Enfim, é uma coisa que eu creio que está nos planos, de alguma forma, do destino de cada uma dessas pessoas e por alguma razão, por alguma necessidade daquele espírito, algo precisava acontecer, Como uma criança que nasce tetraplégica, é como uma pessoa que engasga e morre, sabe? São coisas da vida que a gente não vai conseguir explicar nunca. Tudo que a gente disser são só teorias e que, na verdade, eu creio que nem quando a gente desencarnar, de fato, teremos todas essas respostas. No fundo, a gente sente que é injustiça, Porque a gente não quer isso pra ninguém, A gente não quer que ninguém passe por uma situação como essa e nem perto disso, Bom, eu acho que agora os comentários principais foram respondidos e pelo menos os temas, que mais se repetiram nesse vídeo aí, nesse campo comentários, eu pude interagir e responder. Bom, enfim, um assunto discutível, você pode aí comentar nesse vídeo inclusive e eu vou estar respondendo aí para você qualquer coisa que seja pertinente também. Vamos continuar o assunto aqui. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa ideia interativa, dinâmica, sem muitos protocolos aqui. A ideia é essa. Eu estou sentado no meu escritório, dei uma pausa no meu trabalho para conversar um pouquinho com você e agregar um pouco diante dos estudos aí que eu já tinha trazido anteriormente. Espero que tenha sido bom de alguma forma. Deixa nos comentários se você gostou também dessa ideia e se vale a pena fazermos isso mais vezes. Se inscreva no canal, clique em gostei, compartilha esse vídeo na internet. Vale lembrar, se você não tem o meu livro Sabedoria de Umbanda, adquira pelo link que está na descrição do vídeo ou acesse o site coisasdeterreiro.com.br.
Sou Alan Barbieri, muito obrigado e até o nosso próximo estudo. Axé.